Salve, salve, queridos! Tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao nosso projeto para auxiliá-lo na sua aprovação no exame da ordem. Neste vídeo, vamos aqui trabalhar a estrutura da prova da OAB. Como o examinador estruturou a sua prova. Como sabemos, o exame da ordem é composto de duas fases. Uma fase inicial, que é a prova objetiva, onde temos 80 questões que você deverá responder. E uma segunda fase, que é a fase da prova subjetiva, da prova prático-profissional. Então vamos entender a primeira fase e a segunda fase do exame da OAB. Na primeira fase, temos então 80 questões objetivas. E cada uma dessas questões objetivas, nós temos 4 alternativas, A, B, C e D, por evidente. Agora, quantas disciplinas nós temos? 17. Você deverá responder questões que versam sobre 17 disciplinas do curso de Direito. E como é que se dá a divisão entre elas? Primeiro, sem dúvida, a matéria de ética profissional. Quando você abrir a sua prova, da questão de número 1 a de número 10, temos ética profissional com 10 questões. Olha que matéria significativa, que matéria importante. 10 questões de ética profissional. Um outro conjunto importante é direito do trabalho, que nós temos 6 questões, e processo do trabalho com 5 questões. Somando processo do trabalho e direito do trabalho, 11 questões na sua prova. Temos também direito constitucional, com 7 questões. Direito administrativo, com 6 questões. Processo civil, o novo processo civil agora com 6 questões objetivas. Direito civil, 7 questões. Direito penal, 6 questões. Processo penal, 5 questões. Temos ainda direito empresarial, com 5 questões objetivas. Direito tributário, com 4. Direitos humanos, com 3. E há um conjunto de matérias com 2 questões. Direito ambiental. Nós temos aí o ECA, também com 2 questões, direito internacional, filosofia do direito e direito do consumidor. E aí nós temos esse conjunto de 17 disciplinas. Daqui a pouquinho, inclusive, eu vou dar uma dica de como estudar essas 17 disciplinas. Aliás, a primeira fase do 21º concurso, do 21º exame da OAB vai acontecer, possivelmente, no dia 27 de novembro de 2016. E uma vez que você passe pela primeira fase, eu tenho certeza que você vai ser aprovado, nós teremos aí então a fase da prova prático-profissional, onde nós teremos as questões dissertativas e a peça que você vai responder de 7 áreas. Temos aí direito civil, direito penal, trabalho, tributário, administrativo, constitucional e empresarial. Você vai ter que fazer sua opção no momento da inscrição, qual área da segunda fase você vai optar, você vai escolher. Então, a prova é basicamente dentro dessa dinâmica. Mas a pergunta mais recorrente é, Fabiano, como é que eu vou trabalhar o estudo na primeira fase? Essa é a questão neste momento que a gente vai tentar aí dar algumas dicas. Quanto maior o seu tempo, maior, claro, a possibilidade de você ter aí um cronograma de estudo, se preparar para o exame de ordem. Se você tem 60 dias, 45 dias, é claro que você, evidentemente, aí vai ter que fazer uma opção dentre estas 17 disciplinas. Você não vai estudar tudo agora, não dá tempo. Nós tivemos 5 anos de faculdade, não é, pessoal? Pois bem, agora, nessa reta final, nesse sprint, você vai ter que fazer uma opção. E aí eu queria fazer algumas sugestões. Uma estratégia básica, de matérias básicas para estudo. Começando, sem dúvida, por ética. Ora, ética profissional, como você já sabe, são 10 questões objetivas. 10. Ora, o que nós temos em ética? O estatuto, o regulamento. É basicamente isso, ó. Estatuto, regulamento e o código de ética. Basicamente é até uma matéria muito curta, um conteúdo muito curto e que representa o quê? 10 questões na sua prova. Então, a partir de agora, você vai ter que dar ênfase no estudo de ética.
Só para fazer um comparativo, direito civil, que você tem desde o início da faculdade. Você pisou aqui na faculdade, tem direito civil, está terminando, concluindo seu curso, temos direito civil. Praticamente 10 períodos dessa importante disciplina. Mas ela representa, no exame da ordem, 7 questões. Isso mostra o quê? A importância de ética no seu estudo. Então, estudar ética. Pode colocar lá, a gente vai gravar um vídeo, inclusive, sobre aí uma estratégia de estudo. Aí fica a minha sugestão para você depois acompanhar. Mas ética, 10 questões. Matéria importante também é a que versa sobre trabalho e processo do trabalho. Somando as duas, são 11 questões objetivas. Então você tem que dar atenção a trabalho e processo do trabalho. Aliás, se você for prestar a segunda fase de direito do trabalho, nem preciso dizer a importância desse conjunto. O que mais? Constitucional. Nós temos 7 questões de direito constitucional. Constitucional é basicamente o estudo da Constituição. E além disso, muitas questões de provas anteriores do exame da OAB de direito constitucional pegaram questões de direito tributário, de direito ambiental, de direito administrativo. Então você vai ter que estudar direito constitucional, que pode cair não só na primeira fase, mesmo na segunda fase, questões constitucionais estão muito próximas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano e, claro, vai se refletir na sua prova. Então vamos lá, somando 10 de ética, 11 de trabalho e processo do trabalho, 21, constitucional com 7, 28 questões. Lembrando que você precisa de 40 questões para ser aprovado. Do conjunto de 80, 40 pontos significa a sua aprovação na primeira fase. Pois bem, que outras disciplinas são importantes? Direito administrativo com 6 questões. Elas, somando aqui, dão aí um conjunto importante. 10 de ética, 11 de trabalho e processo de trabalho, 21, 28 com constitucional e 34 com direito administrativo. Aqui você já tem, então, o núcleo base, o núcleo fundamental para o seu estudo. Essas matérias, obrigatoriamente, você tem que estudar para você ter um conjunto de questões. E aí? Como é que fica? Eu preciso chegar a 40, eu tenho 34. Aí faça uma opção de acordo com a sua segunda fase. Para exemplificar, processo civil vai cair em boa parte das disciplinas de segunda fase. Processo civil vai cair em direito civil, segunda fase de direito civil. Processo civil vai cair em direito administrativo na segunda fase, em direito tributário, em direito empresarial. Só não vai cair se você optar pela segunda fase de direito penal ou a segunda fase de direito do trabalho. Então, estudar também processo civil. Aliás, se eu for somar aqui agora, dá 40 com o processo civil, um novo Código de Processo Civil. As questões estão vindo aí muito básicas, no 20º exame foi nesse sentido, até porque todos nós estamos conhecendo, estamos sendo apresentados ao novo Código de Processo Civil. Então, essa matéria, se você fizer opção aí por essas disciplinas, cuja exigência se faz necessária na segunda fase, opte por processo civil. E aí faça a conjugação. Fabiano, eu quero fazer penal na segunda fase. Ok, então na primeira você vai estudar penal e processo penal. As duas, 11 questões. Ah, Fabiano, eu vou fazer empresarial. Ok, empresarial, 5 questões, mais processo civil, 11 questões. Ah, eu quero fazer opção então aí por direito do trabalho. Então, você vai já pegar direito do trabalho, que é a recomendação geral, e vai fazer o complemento. E aí existe aí um conjunto de matérias, direito ambiental, direito do consumidor, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, direito internacional, filosofia do direito ou direitos humanos, que nós temos 3 questões. Como é que você vai estudar essas disciplinas? Eu recomendo que você use resumos. Acompanhe aí aulas que estão disponíveis no YouTube, nas redes sociais, as dicas que são conferidas, resumo neste momento. Só para você visualizar. Quando você estuda direito do consumidor, é uma única lei, direito do consumidor. Agora, quando você já pega direito ambiental, nós temos aí um conjunto. É bem mais amplo direito ambiental do que direito do consumidor. Ou do que direito
internacional. Então a minha sugestão é que esse conjunto de matérias, que nós temos 2 questões objetivas na primeira fase, você use resumos. Você não vai ficar lendo direito ambiental de fora, né? E eu falo isso com tranquilidade, você sabe, sou professor também de direito ambiental, mas neste momento é o momento do pragmatismo, é o momento da estratégia. O seu objetivo é alcançar os 40 pontos. Esse é o seu objetivo. Nem direito civil, você não pode focar demasiadamente em direito civil, que é uma matéria enorme, uma matéria que tem uma amplitude. São 7 questões importantíssimas, mas você não pode focar o seu estudo somente, tão somente no direito civil. Você vai ter que ter aí um equilíbrio na conjugação dessas disciplinas. Então vamos recapitular? Minha sugestão é que você tenha um núcleo fundamental de estudos. Que núcleo é esse? Ética, trabalho e processo do trabalho, direito constitucional, administrativo e também o processo civil. Você tem os 40 pontos. E aí você vai batalhar pelos outros pontos nas demais disciplinas, sempre conjugando com a sua segunda fase. Vai prestar empresarial? Vai prestar tributário? Ok, então vamos estudar. Até mesmo porque o estudo da primeira fase será aproveitado na segunda fase. Se você quer optar por empresarial ou por tributário, é claro que o conteúdo teórico da primeira fase também será cobrado, também será suscitado na segunda fase do exame de ordem. Então, basicamente, essa é a estrutura do exame aqui, da prova da OAB, 80 questões, 40, você já corre para o abraço e já vai aí para a segunda fase. Ok, pessoal? Então, nesse vídeo aqui é basicamente a estrutura. Fica o convite para você acompanhar um outro vídeo que vamos aí dar dicas e tirar alguns mitos sobre a escolha da área da segunda fase. Aguardo você. Grande abraço.